Provavelmente, no momento que grava esse vídeo, você já deve ter algum conhecimento daquelas cenas deploráveis do show da Madonna em Copacabana, Rio de Janeiro. O motivo deste vídeo é fazer uma investigação um pouco mais analítica do uso da sexualidade neste show da Madonna. Então fique neste vídeo, está imperdível este episódio. Olá, eu sou o Denis Clemente e este é o nosso canal onde abordamos temas diversos do campo da teologia, filosofia e cultura. Curta este vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe aqui o seu comentário e fique por dentro deste e de outros conteúdos que queremos postar por aqui. Gente, para não colocar os vídeos, que são um pouco pesados, eu optei por apenas colocar as imagens. Eu colocaria aqui 4 imagens importantes que representam muito bem o uso da sexualidade em show da Madonna. Primeira imagem, explicitamente observamos aí um culto, uma valorização do sadomasoquismo, que é uma perversão sexual e visa usar a dor tanto para o receptor como para aquele que gera dor no seu parceiro ou parceira. Então ela está trabalhando aí o sadomasoquismo. Essas outras duas imagens explicitam aí a questão do sexo oral, e da masturbação. Ela com a Anitta e em outro momento sendo, digamos assim, masturbada por uma pessoa que não se sabe muito bem que sexo é, E há também esse outro elemento aí do show da Madonna, que há um beijo lésbico, que é também uma outra forma de obscenidade e perversão. Então, gente, esse show da Madonna serviu para a gente fazer também uma análise deste uso de elementos da sexualidade, de modo geral. Então, eu quero me empreender aqui a duas formas, dois conceitos importantes, também é trabalhado no campo da filosofia analítica, da estética, que é a questão da obscenidade e da perversão. O que é a obscenidade, gente? Não há um problema nos órgãos genitais, tanto do homem como da mulher. O problema é o que se faz com estes órgãos. Exemplo, vou colocar aqui para vocês a imagem de Michelangelo, onde ele faz a representação de Davi. Há também uma outra obra feita por esse artista, que é a representação de Adão. Então, isso visa fazer uma distinção importante. Não há um problema na nudez em si, não há um problema nos órgãos em si. O problema existe da maneira que está sendo representado. Imagine vocês se essas mesmas imagens aqui você observasse que os homens aqui, colocados pelo artista, estivessem com seus órgãos eretos, você observaria ali uma intenção de representar o erotismo. O uso desses membros em uma relação sexual, por exemplo. Uma representação de sexualidade do ato em si. É exatamente o que acontece nesse show da Madonna. Você observa aqui que as partes íntimas estão sendo representadas em atos sexuais. Então é um apelo forte para a obscenidade. Todos os momentos aqui, seja no sexo oral, seja no sadomasoquismo, seja nessa questão do beijo, a todo momento ela quer trabalhar a questão da obscenidade. É obsceno, causa na gente uma estranheza, de modo geral. Essas cenas do show da Madonna também é uma busca por representar o erotismo. O erotismo nada mais é do que levar uma pessoa à condição de terceira pessoa, de alguém que está como observador, mas também pode entrar na figura de primeira pessoa, olhar estas cenas e sentir-se representado participando dessas cenas. Então, é um exagero dela, proposital, para gerar esse sentimento de obscenidade no público em geral. Tudo isso busca levar os indivíduos, as pessoas que estão ali presentes, esse show, essa arte, entre aspas, de modo geral, a uma ideia de excitação, gerando excitação na plateia. Já não é mais pelas artes, pela música, pelos instrumentos, por coisas do tipo, que pode gerar alguma sensação nas pessoas, mas ela faz uso tanto da parte melódica das músicas, dos ritmos, como também usa toda a parte cênica ali para trazer essa excitação às pessoas, levar a pessoas a realmente um estado psíquico semelhante ao uso de uma droga, a um êxtase. Mas, gente, qual é o problema da obscenidade? A obscenidade, o problema dela é exatamente a deturpação da sexualidade. Os cristãos, nós cristãos de modo geral, temos toda uma ideia, toda uma teologia formada, onde o sexo e também toda a construção social, ele não é visto, ele não foi feito, nem tampouco os padrões sociais pedem para nós que nós façamos uso exagerado, explícito e obsceno dessas questões sexuais. Muito mais profunda ainda é porque ela está querendo levar a toda uma desconstrução do eu. Este eu, que tem toda uma figura teológica, uma figura histórica, social, a construção do indivíduo racional. Então ela está querendo levar tudo isso para um estado animalesco. O estado animalesco nada mais é do que mudar
a espécie, mudar nós seres humanos quem somos, para uma ideia de animais. As pessoas que fazem sexo descompromissado. O sexo já não é para os limites de um casamento. O sexo é para ser um instrumento de prazer. E isso aí, gente, é todo o trabalho de deturpação, de obscenidade que a Madonna vai fazer nesse show. A carga forte desse show é levar a ideia de perversão. Ela quer misturar elementos nesse show. Quando nós falamos de perversão, temos em mente também que existe algum padrão de normalidade. Quem define o padrão de normalidade? Ora, primeiramente, quem somos? Somos seres humanos. Nós temos toda uma história, toda uma maneira com que fomos trabalhando, nos civilizando, recebendo instruções, criando a nossa moral pessoal, social, uma ética que ressoa em todos os lugares que vivenciamos. Então, ela quer ir trabalhar essa questão da perversão. Ela quer uma mudança de natureza. Quem pauta pra gente, por exemplo, quem somos nós? Então, é toda essa construção do indivíduo, de civilização. Eu quero trazer um exemplo para vocês, para uma forma de argumento, a própria biologia. Ora, veja as espécies. Os animais, de maneira geral, na sua forma de acasalamento, cada um tem sua forma, sua maneira, e nós não podemos colocar o padrão humano, social, na vida animal, porque nós estamos falando de seres racionais e irracionais. Seres muito mais levados, né, de forma preponderante, como seres que vão pelo instinto, e nós, seres humanos, não estamos na categoria de animais, mas somos seres, sim, racionais. Exemplo do louva-a-Deus. Você já percebeu que, não sei se você já ouviu falar, mas o louva-a-Deus, quando o macho vai acasalar com a fêmea, chega em determinado momento em que a fêmea ela começa a comer, literalmente, com a sua parte da boca, né, uma espécie de boca que ela tem, ela vai mastigando o macho totalmente. Só que tudo isso tem uma explicação, que ela se alimentar do próprio macho no momento do acasalamento e ele se tornar um cadáver ali de inseto, tudo isso ajuda, favorece para uma melhor ovulação e, consequentemente, o nascimento de novos insetos, né, da mesma espécie. Então, isso é todo o padrão biológico dos insetos, especificamente desses insetos que estamos falando, que é o louva-a-Deus. Agora, o homem, nós não podemos colocá-lo nessa coisa baixa, nós não podemos reduzi-lo à condição animalesca de bestialização. Os seres humanos, ele é pautado pela razão, pela lógica, pelas coisas tais quais foram construídas, é consenso, é social, faz parte também de um arquétipo daquilo que nós enxergamos da maneira social de se viver e concordamos e valorizamos, aplaudimos ou temos algum tipo de repulsa. Então a ideia máxima dessa perversão que a Madonna está construindo é tirar todas as leis morais que definem o que é certo, a normalidade. A perversão é essa mudança. Já não há mais uma forma de ser, uma forma do sexo ser desfrutado. Já não se tem mais macho e fêmea, já não existe mais limites. Então tudo é feito pura e simplesmente pelo instinto, pela vontade de satisfazer, pelo sexo, pelos órgãos genitais, tanto do macho como da fêmea. E o que é que a história nos diz? As próprias civilizações ali que estavam ao redor de Israel, de modo geral, e também a história de outras civilizações, é que quando você usa o sexo de maneira pervertida e foca exatamente na excitação, no prazer, você está colocando o corpo de modo geral, de maneira idolátrica. Você está colocando o prazer, o ato obsceno, o uso da sexualidade apenas para propiciar prazer em condição de culto, em condição de algo a ser velado, buscado por todas as pessoas. Então, o problema de tudo isso que a Madonna fez aqui, tanto a questão da obscenidade, a mudança dos elementos, né, genitais que temos, tanto da perversão explícita, a mudança, uma busca por uma nova maneira existencial de se viver e de usar o sexo, tudo isso aponta, gente, para um terreno propício de atividades, de pautas que esse tipo de música, esse tipo de cultura que ela produz quer trazer para a gente. É a ideia de liberdade / libertinagem. É uma liberdade que desconstrói tudo que já foi construído, todos os valores éticos que já foram construídos e coloca no lugar disso nada. Coloca você criando suas próprias regras de convivência, criando sua própria maneira de ser. Esse é um problema também que desconstrói todos os padrões sociais. Você observa ali, gente, crianças, idosos, pessoas de todas as idades. Então, já não existe mais coisas que já foram conquistadas, gente, tão importantes. A questão do pudor, da modéstia,
no sexo sendo desfrutado nos limites de um casamento, do eu, gente, onde você enxerga aquela pessoa como com personalidade, você se envolve com ela, você conhece ela, você contrai núpcias com ela, você casa com ela e desfruta daquela pessoa, daquela encarnação, daquela pessoa ali. Mas a partir do momento que você perverte e tudo se torna algo animalesco, você muda a essência de quem nós somos, você leva tudo isso para e basicamente se enxerga em momentos de carnaval e coisas que envolvem muito essa classe de artistas aí meio pervertidos. Então, gente, fica essas reflexões aqui pra gente. Nada é tão simples, fora todas as implicações espirituais que muitas pessoas fizeram aqui na internet, mas faltou um vídeo que analisasse mais de forma com uma filosofia um pouco mais analítica o que estava acontecendo ali. Então, tomem cuidado, gente. Analisem. Vejam como ela trabalha essas questões aí de forma muito intencional. Ela acaba sendo uma grande propagadora, uma grande defensora, um ícone dessas questões aí que mais leva para uma libertinagem, para uma desconstrução daquilo que foi construído, daquilo que entendemos de forma consensual é o melhor para ser vivido em sociedade. Deixa aqui o seu comentário, o que você achou de tudo isso que aconteceu no show, que você tem observado a sociedade de modo geral, sem contar, gente, nessa fatalidade que aconteceu no Rio Grande do Sul, tudo isso acontecendo onde, ao mesmo tempo, tem uma tragédia no mesmo país, lá no Sul. Então, é lamentável tudo isso que aconteceu. Deixa aqui o seu comentário, curta, se inscreva e compartilhe este vídeo.